Olá, meus queridos alunos, vamos para a nossa parte 3 da segunda unidade dos conteúdos para o sexto ano. Nessa aula nós vamos trabalhar potências e igualdades, tá certo? Então, se você chegou aqui aleatoriamente, porque você estava procurando uma aula sobre potenciação, seja muito bem-vindo. Nessa playlist que está esse vídeo, nós temos uma sequência de aulas com todos os conteúdos para o sexto ano do ensino fundamental. Então, se você é do sexto ano do ensino fundamental, você está na playlist certa. Se você não é do sexto ano, é do sétimo, oitavo, nono, nós temos playlists específicas para cada série. Então, você pode entrar na playlist para o ano que você estuda e aprender todos os conteúdos do ano, porque nós vamos estar lançando conteúdos específicos para o sexto, sétimo, oitavo e nono. Então, aqui é o canal Aprenda Matemática, é o lugar onde você vai aprender matemática de verdade. Então, vamos lá para potências. A cada figura a seguir, a quantidade de quadradinhos dobra. Então, na figura 1 nós temos 2, na figura 2 nós temos 4, na figura 3 nós temos 8, na figura 4 nós temos 16. Observe que a partir da figura 2, a quantidade de quadrinhos pode ser calculada por uma multiplicação de fatores iguais, os quais podem ser representados por potências. Exemplo: a figura 2, nós temos dois fatores iguais, que vai ficar 2 vezes 2, ou seja, 4 quadrinhos vai ser igual a 2 vezes 2. 2 vezes 2, que é 2 elevado à segunda potência. Na figura 3, nós teremos 3 fatores iguais. Esses 3 fatores iguais vai me resultar em 8. 8, que é 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado à terceira potência. Na figura 4, nós temos 16 quadradinhos na figura 4, e esses 16 quadradinhos será 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou 2 elevado à quarta potência. Atenção! A potenciação é utilizada para representar uma multiplicação de fatores iguais, enquanto a multiplicação é usada para representar a adição de parcelas iguais. Por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 2 elevado à quarta potência, que isso dá 16. Agora, quando eu escrevo 2 mais 2 mais 2 mais 2, nós estamos falando de parcelas iguais, não de fatores. E isso resulta em 4 vezes 2. Então, cuidado, muita gente confunde este número que fica aqui em cima, esse expoente, que nós já veremos o nome dele aqui, que se chama expoente. Este número que está em cima, o que as pessoas fazem? Eu vou pegar o de baixo, vou multiplicar pelo expoente e vou chegar no resultado. Não, isso está errado. Isso está errado, porque a potenciação se trata de fatores iguais, ou seja, números que estão sendo multiplicados. Então, você não vai multiplicar o 2 vezes o 4, e sim você vai multiplicar o 2 4 vezes. Para entendermos isso melhor, nós vamos analisar aqui os nomes dos elementos de uma potenciação. Veja aqui, eu vou dar um zoom para nós visualizarmos melhor. Aqui, olha, eu quero começar pelo expoente. O expoente ele indica quantas vezes o fator se repete na multiplicação. Eu tenho uma potência, a potência é o conjunto da base com o expoente. Base é o fator que vai se repetir na multiplicação. Então, quando eu tenho 2 elevado a 4, a minha base é o 2, e é o 2 que eu vou multiplicar ele por ele mesmo 4 vezes. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. É a base que vai ser multiplicada 4 vezes, e não a base que vai ser multiplicada pelo expoente, tá? Pega isso aqui, porque isso vai te ajudar muito na sua compreensão. Atenção! As potências de expoente 2 e de expoente 3 também podem ser lidas de outra maneira. Qual é a maneira? 3 elevado a 2 nós podemos ler como 3 elevado ao quadrado. E 6 elevado a 3, por exemplo, nós podemos dizer que é 6 elevado ao cubo. Isso por quê? Por que elevado ao quadrado? Porque o quadrado ele é uma figura que tem dois lados iguais. Então, quando nós vamos calcular a área do quadrado, nós calculamos o lado vezes o lado. Ou seja, o lado elevado à segunda potência, elevado ao quadrado. E o cubo é uma figura de 3 lados iguais, que quando nós vamos calcular o volume de um cubo, nós vamos fazer lado vezes lado vezes lado, que nós teremos o lado elevado à terceira potência, logo o lado elevado ao cubo.
Isso você vai ver mais adiante nas próximas unidades, quando nós trabalharmos tanto área quanto volume, tá? Dei uma explicação bem rapidinha só para você pegar aí o fio da meada. É importante pontuar que existe potências de expoente 1 e de expoente 0. E como nós vamos explicar essa situação aqui, olha. Na sequência A, o número que ocupa cada posição a partir do segundo foi obtido dividindo o número da posição anterior por 2. Exemplo aqui, olha. A situação A. Eu tenho 16, 8, 4, 2 e 1. Onde 16 é 2 elevado à quarta potência, não é isso? Se eu pegar o 16 e dividir por 2, eu vou resultar em 8. 8 é a mesma coisa que 2 elevado à terceira potência. Se eu pegar o 8 e dividir por 2, nós teremos 4. 4 que é a mesma coisa que 2 elevado à segunda potência. Pegando 4, dividindo por 2, nós teremos 2. 2 que será 2 elevado à primeira potência. E se nós pegarmos o 2 e dividirmos por 2, nós teremos 1, que será 2 elevado a 0. Outra situação aqui, nós temos aqui B, que nós vamos repetir esse mesmo processo até chegar no 1. Vendo essa situação, a gente já entende por que o número elevado a 1, deixa eu dar até um zoom aqui maior, quando o número é elevado a 1, o resultado é o próprio número. Já quando o número é elevado a 0, o resultado vai ser 1. Veja que no exemplo do 81, nós também vamos encontrar a mesma coisa. Quando 3 é elevado a 1, o resultado vai ser 3. E quando 3 é elevado a 0, o resultado vai ser 1. Então, nós podemos dizer que em potências cuja base é um número qualquer e o expoente é igual a 1, o resultado é igual ao próprio número. Já as potências cuja base é um número diferente de 0, a base não pode ser 0 quando o expoente for 0, tá? Então, ali, um número diferente de 0 e o expoente seja igual a 0, o resultado é igual a 1. Então, essa ideia do expoente ser 0 e o resultado ser 1 da potência, isso só vale para quando a base não for 0. Se a base for 0, aí a gente não consegue encontrar um resultado, tipo 0 elevado a 0. Não tem como encontrar, dá uma indeterminação, buga o sistema, 0 elevado a 0, tá? Então isso só não funciona para 0 elevado a 0. Para qualquer outro número, isso vai funcionar, ok? Para fechar a potenciação, nós vamos ver potências de base 10. O que seriam as potências de base 10? Observe aqui o que está anotado aqui neste caderno. Eu tenho potências 10 elevado a 1, a base é 10, o expoente é 1, produto de fatores vai ser 10. O resultado, 10. 10 elevado a 2, base 10, expoente é 2, vai ficar 10 vezes 10, que dá 100. 10 elevado a 3, base 10, expoente 3, vai ser 10 vezes 10 vezes 10, dá 1000. 10 elevado a 4, base 10, expoente 4, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, resultado 10.000. Se nós continuarmos esse processo de 10 elevado a 5 agora, o resultado vai ser 100.000, onde eu vou ter 10 como base e 5 como expoente, e o resultado eu vou ter aqui 10.000. 10 elevado a 9, o resultado vai ser 1 milhão. Observe o seguinte, pessoal, que a partir do momento que o expoente vai aumentando, o que vai aumentando? Vai aumentando a quantidade de zeros. E a quantidade de zeros é exatamente o valor do expoente. Deixa eu dar um zoom aqui. Observe que aqui o nosso expoente é 5. Quantos zeros eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Olha aqui no nosso exemplo aqui abaixo. Eu tenho 10 elevado a 9. Quantos zeros eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, quando eu estou trabalhando com base 10, quando a minha base é o valor 10, o que eu vou fazer? Se o expoente é 9, eu vou acrescentar depois de 1, 9 zeros. Se o meu expoente é 7, eu vou acrescentar depois de 1, 7 zeros. E assim eu vou fazendo em situações onde a minha base for 10. Essa estratégia é interessante porque qualquer número muito grande que eu pegar, eu posso transformar ele em um número na base 10. Por exemplo, eu tenho aqui um número
8 milhões. Esse número 8 milhões eu posso colocar ele na base 10 da seguinte forma. Olha, eu vou pegar aqui esse 8 e eu sei que 8 milhões é a mesma coisa que 8 vezes 1 milhão. 8 vezes 1 milhão vai ser 8 milhões. Compreende? Então eu vou separar esse 8 aqui e vai ficar 8 vezes 1 milhão. Esse 1 milhão, pessoal, a gente acabou de ver que 1 milhão é a mesma coisa que 10 elevado a 9. Então eu posso dizer que 8 milhões será 8 vezes 10 elevado a 9. Por quê? Porque 8 vezes 1 milhão, onde 10 elevado a 9 é 1 milhão. E isso, pessoal, se aplica em diversas situações, aqui como, por exemplo, o número 243.781. Observe que este número será 200 mil mais 40 mil mais 3 mil mais 700 mais 80 mais 1. Nós temos, pessoal, que 200 mil é a mesma coisa que 2 vezes 100 mil. E 100 mil vai ser, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 10 elevado a 5. Então eu tenho 2 vezes 10 elevado a 5. 10 mil vai ser 1, 2, 3, 4. Ou seja, 10 elevado a 4. Então eu tenho 4 vezes 10 elevado a 4. O 3 mil vai ser 3 vezes 1000, onde 1000 é 10 elevado a 3. O 700 vai ser 7 vezes 100, onde 100 é 10 elevado a 2. Que eu tenho aqui o 10 elevado a 2. Eu também tenho 80, onde 80 é 8 vezes 10. E 10, esse 10 aqui, é a mesma coisa que 10 elevado a 1. E este número 1 aqui, pessoal, que sobrou aqui, ele está aqui esse 1, mas ele também poderia estar aqui, olha. No lugar desse 1, eu poderia colocar 10 elevado a 0, porque 10 elevado a 0 dá 1. Então, nós pegamos esse número aqui e colocamos ele completamente dentro da base 10. Para fechar o nosso assunto aqui da segunda unidade, nós veremos igualdades. Observe o exemplo. A balança de 2 pratos representada a seguir é um equilíbrio. Nós temos aqui 4 quilos, 3 quilos, 3 quilos, 5 quilos e 5 quilos. Nós podemos representar esse equilíbrio por meio da seguinte sentença matemática. 4 mais 3 mais 3, que vai resultar em 10, é igual a 5 mais 5, que também é 10. Então, dizemos que essa sentença é uma igualdade, pois temos o sinal de igual. O valor que está do lado é exatamente igual ao que está do outro lado da balança. Então, a sentença matemática que apresenta o sinal de igual é chamada de igualdade. Em uma igualdade, nós chamamos a expressão à esquerda de primeiro membro e a expressão à direita de segundo membro. Em uma igualdade, o valor da expressão do primeiro membro deve ser igual ao valor da expressão do segundo membro. Caso contrário, dizemos que a sentença matemática ela é falsa. Então, essa parte aqui, pessoal, é muito importante para quando nós iremos começar a estudar equação do segundo grau lá no 7º ano. Quem vai estudar no sétimo ano tem que compreender essa ideia de igualdade. Dito isso, sobre a igualdade, nós vamos ver a seguinte situação. Analise a situação a seguir, como Carol pensou para determinar a medida de massa da caixa azul. Eu tenho aqui 5 quilos, eu tenho aqui 1 quilo, vai ser 6 quilos mais o peso da caixa. Isso vai ser igual a 1 mais 2 mais 3 mais 4. A balança ao lado ela está em equilíbrio. Pode ver que aqui no meio ela está retinha assim para cima e ela não está nenhum lado mais para cima e outro para baixo e vice-versa, ok? Inicialmente usei o quadradinho aqui para representar a medida da caixa azul. Depois escrevi uma sentença com as medidas das massas dos pratos da balança por meio da seguinte igualdade. O quadradinho mais 5 mais 1 é igual a 3 mais 2 mais 4 mais 1. Para determinar a medida da massa da caixa azul, podemos retirar 6 kg de cada um dos pratos. Também podemos subtrair 6 de cada membro da igualdade
e descobri que a massa da caixa azul mede 4. Então, se nós pegássemos aqui, olha, para nós retirarmos esses 5 kg daqui, nós precisaríamos tirar aqui, ó, 2 e aqui 3. Pronto, tirei 5 kg de um lado, tirei 5 kg de outro. A balança continua em equilíbrio. Esse quadradinho mais 1 kg vai ser igual a 1 mais 4. Ó. Se eu tirar esse 1 daqui e tirar 1 daqui, vai me sobrar apenas a minha caixa azul e esses 4 quilos. Logo, o meu resultado aqui será 4 quilos para essa caixa azul. Cabe ressaltar que quando nós adicionamos ou subtraímos o mesmo número natural aos dois membros da igualdade, a relação de igualdade se mantém. Ou seja, se eu tiro o peso de um lado e tiro do outro, a balança continua igual. Outra coisa é quando multiplicamos os dois membros da igualdade pelo mesmo número natural, quando dividimos os dois membros de uma igualdade por um número natural também diferente de zero, a relação de igualdade se mantém. Então, se eu multiplico o valor que está de um lado, e se eu multiplico também o do outro lado, ou se eu divido de um lado e divido para o outro, a minha balança ela sempre vai permanecer em equilíbrio. Em síntese, é o seguinte, tudo que eu fizer de um lado da balança, eu tenho que fazer do outro. Se eu somo um valor de um lado, eu tenho que somar do outro. Se eu divido um valor de um lado, eu divido do outro. Se eu subtraio de um lado, eu subtraio do outro. Se eu multiplico de um lado, eu multiplico por outro. Em síntese, é isso, as propriedades da igualdade. O que eu faço no primeiro membro, eu também tenho que fazer no segundo membro, tá? A nossa próxima aula é uma aula de exercícios. Vai estar aparecendo aqui para vocês. Nos vemos aí na nossa próxima aula. Se você assistiu essa aula até aqui, não se inscreveu, pelo amor de Deus, clica aí, se inscreve, dá essa moral pra gente. Muito obrigado, pessoal, e clica aí e assiste as aulas de exercícios.